Oi, gente, eu sou a Jo e esse é mais um vídeo do canal Fala aí, Preta. O tema de hoje é assédios. Sim, assédios no plural, porque são muitos tipos de assédio. Mas hoje falaremos apenas de dois: assédio moral e assédio sexual. E digo mais, vamos falar de assédio moral e sexual dentro do ambiente acadêmico, nas universidades. De acordo com o dicionário, assediar, que quer dizer estabelecer cerco, perseguir com propostas, ser inoportuno ao tentar obter algo, molestar. Historicamente, um assédio moral é associado somente à relação de trabalho, chefe-empregado. Mas no ambiente acadêmico, isso também é muito presente, como nas relações professor-aluno, técnicos de direção. É algo que a gente sabe que acontece, mas ninguém fala sobre isso. Vai me dizer que na sua universidade você nunca ouviu falar daquele professor que ninguém ousa desafiar jamais, porque ele te persegue até o fim dos tempos no curso. Uma das principais características do assédio moral é que há uma relação hierárquica entre o assediador e a vítima de assédio. E uma outra coisa que muitas pessoas não pensam é que o assédio moral ele vem talvez de um outro tipo de assédio. Porque o que acontece com o assédio moral? Você está sendo punido por algo. E às vezes você não sabe por que está sendo punido. Mas é uma punição que refere-se a algum tipo de imposição que você fez a alguém que é hierarquicamente superior a você. Então, por exemplo, você disse um não àquele professor que passou a mão na sua coxa. Você disse um não ao chefe que sempre te alisa nos ombros e toca no seu pescoço quando ele passa pela sua mesa. Você disse não a qualquer tipo de contato que você não se sentiu confortável. Você respondeu na aula uma questão que você achou que deveria ser diferentemente respondida. Você discordou de um tipo de ideia em classe. Bem, e aí você passa a ser punido por aquele tipo de discordância, por aqueles nãos que você dá. E aí te estabelece o assédio moral, que é uma série de humilhações que buscam te colocar em situações constrangedoras na frente dos outros. O agressor estabelece um tipo de barganha. Por exemplo, olha, se você não deixar eu pegar na sua coxa, você pode não tirar um 10 nessa disciplina, nesse período. E aí seu ira vai cair. Se você não sair comigo hoje à noite, você pode não ganhar aquela bonificação, você pode entrar na próxima folha de corte, você pode ser a próxima a ser perseguida. Vocês conseguem ver? É tipo, eu sou o agressor e eu digo, para que você não sofra assédio moral, humilhação pública, você teria que aceitar a violência sexual, o assédio sexual. Eu uso minha posição para fazer barganha de favores. Nem sempre essa barganha ela é clara, ela é escrachada. O que faz com que a gente se questione se você realmente está sendo vítima de assédio ou se você é paranoico ou paranoica. Existem as formas sutis, né, de assediar. Por exemplo, digamos que você é monitor ou monitora de um professor. Digamos que você é um técnico de uma universidade. Digamos que você é um funcionário terceirizado de uma universidade. O seu superior hierárquico, direto ou indireto, ou alguém que ocupa uma posição que possa te prejudicar, começa a te tocar em lugares não comuns, como, por exemplo, apertar seus ombros com uma certa intensidade, passar a mão assim na sua barriga, enlaçar a sua cintura. E esses tipos de toque vão evoluindo, a beijos que querem escorregar para a boca, aí meio que encoxadas nos corredores, ou coisas muito mais sutis. Massagens no pescoço, tocando de uma maneira que você não quer, você fica tensa. Você não quer que te toquem daquela maneira porque você não tem esse tipo de intimidade com essa pessoa. Porém, fica claro de uma maneira não verbal que se você recusar esse tipo de contato, você vai se colocar numa posição crítica. Provavelmente a pessoa vai se sentir ofendida e a partir daí pode começar a te perseguir. Você pode perder a bolsa do pipique, você pode não estar mais naquele grupo de estudo, você pode passar a ser perseguido no seu setor administrativo, você pode perder a vaga no seu trabalho terceirizado.
Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles têm a característica de serem sistemáticos, ou seja, eles são contínuos, prolongados, e eles normalmente não regridem, muito pelo contrário, só progridem. Os assédios, de uma maneira geral, vêm também extrapolando as barreiras hierárquicas. Não acontece mais só no trabalho, não acontece mais só na relação acadêmica, acontece, por exemplo, numa comunidade. Uma pessoa que tem um certo tipo de poder numa comunidade pode sim assediar moralmente e sexualmente outras pessoas daquela comunidade. E a pessoa sendo vítima de assédio daquela comunidade se vê numa situação em que ela está cercada, em que ela é vítima, muitas vezes não sabe que é vítima, não sabe para onde correr, mas ela sabe que há alguma coisa errada, porque existe o mal-estar, o sofrimento, e o mais chocante, a vergonha, como se você estivesse fazendo algo para merecer aquilo, e você não está. O único culpado do assédio é o assediador. A outra parte é a vítima. E também é muito importante que nós façamos o que eu costumo chamar de recortes, porque eu acredito que as violências, elas exercem-se por camadas. Então, pessoas diferentes sofrem, às vezes, a mesma violência na tipificação, né? Mas elas sofrem com pesos diferentes daquela mesma violência. Nós devemos ter consciência que as mulheres, elas são os principais alvos de assediadores sexuais. Não estou dizendo que homens não sejam vítimas de assédio sexual. Sim, eles também são, mas é necessário reconhecer que há aí uma questão de gênero. Porque quando uma mulher é assaltada, o principal medo dela não é o celular. Ela lamenta, claro, mas não é o celular. Ela tem medo de ser molestada. Ela tem medo que o cara arranque a roupa dela e estupre ela no beco escuro. Esse é o principal medo. Você, como homem, sente isso? É o seu principal medo quando anda nas ruas? Que alguém te violente? Não, não é o seu principal medo. Então, diante disso, é preciso que nós pensemos a perspectiva do gênero. Queremos que o olhar seja ampliado e que reconheçamos que existem camadas de violência. E somente fazendo isso, a gente vai poder pensar maneiras de enfrentar essas violências e estar protegendo pessoas que são mais vulneráveis. É reconhecido pelo nosso Código Penal que assediar alguém, tocar seu corpo sem sua autorização é crime. Então você precisa denunciar um agressor sexual. E olha, o fato de você não ser um agressor sexual e ver suas colegas, outras pessoas serem vítimas de assédio e não fazer nada, te torna também tão culpado quanto. Uma prova de que as violências elas se perpetuam se você não buscar lutar contra elas e vão para outros locais, sim, é o fato dos últimos casos de estupro e de violência sexual que vem sendo escavados, descobertos em várias universidades do nosso país. E a gente sempre vê, né, esses noticiários e fala que horror. E a gente acha que nunca vai chegar na nossa universidade, nunca vai chegar no nosso campus, mas chega. Chega sim. Por quê? Porque como não foi enfrentado lá, aquilo continua crescendo. E vai crescendo como um monstro bolha, sabe? E vai engolindo tudo ao redor. Então é preciso sempre estar combatendo isso, para que isso pare de crescer. Não é sobre ele, não é lá em São Paulo, não é na PUC, na USP, seja lá onde for. É aqui também, porque vai chegar aqui, se nós não combatermos juntos esse tipo de violência que se perpetua e também as ideias que tornam viável que essas violências aconteçam. Claro que também não é fácil admitir que viveu uma situação de assédio, seja moral ou sexual. É algo muito sofrido, dói muito. Exige que você admita que você está sendo ou foi vítima. E falando como universitária, no meio acadêmico, a maneira como se falam dos perseguidores, dos assediadores, dos professores que realmente pegam o aluno para perseguir o fim do curso, ou de outros superiores hierárquicos que perseguem técnicos, e fala-se disso como se fosse brincadeira, ri-se, as pessoas contam piada, porque é tão naturalizado, tomam aquilo como se sempre foi assim, é assim, não tem como mudar, tem como mudar sim, precisa mudar sim. Porque isso não fica só dentro da universidade. Vai se reproduzir aquele modelo de assédio, de abuso, de violência para além dos muros. O problema é que pensar dói. E a dor cobra uma corresponsabilização. Um questionamento do tipo, o que eu estou fazendo para que isso mude?
O quão culpado ou culpada eu sou de, às vezes, fechar os olhos diante de uma violência para que aquilo também não me afete, por enquanto. Ou seja, quando você abre mão de pensar sobre as coisas, de ser desconfiado ou desconfiada sobre as verdades que falam pra gente, sobre as coisas que falam que são naturais, mas não tem nada de naturais, você está se desresponsabilizando. Você abre mão de fazer alguma coisa, mas de maneira nenhuma você vai deixar também de estar carregando aquela parcelinha de culpa que é sua, lindissimamente sua, todinha sua, e estará guardadinha para o resto da vida, todinha para você. Como dizia uma professora minha do ensino médio, vamos mover as águas estagnadas, meu povo. Vamos questionar as verdades e passar a criticar as coisas que estão aí postas para nós como naturais. Que de naturais não tem nada. Então não pensem que o apitaço, que o protesto, que a oficina de cartaz, ela não tem peso, ela não tem valia, porque ela tem sim. É muito importante essa movimentação. E ela vai sim contagiar outras pessoas e, como eu aprendi também com a outra professora, um passo de cada vez. Cada um luta com as armas que tem e a gente não pode parar. Se você gostou do vídeo, dá joinha para mim aí embaixo. E se quer ficar por dentro dos novos vídeos do canal, é só se inscrever e seguir o Fala aí Preto nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Valeu!